Hoje nós vamos estudar o capítulo 24. Não ponhais a cadeia debaixo do alqueire. Candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Item 1. Ninguém acende uma candeia para pô-la por debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na sua casa. São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Meus irmãos, a candeia simboliza um instrumento de iluminação, né? Cuja chama, que é alimentada pelo óleo que abastece, vai afastar a escuridão. E neste versículo está claro, né, que as pessoas que têm consciência sabem que todo conhecimento que nós possuímos é destinado à nossa melhoria moral e intelectual. E que esse conhecimento não deve permanecer oculto, mas que nós devemos divulgá-lo para todos, para que todos tenham acesso a esse conhecimento. No item 2 ele diz: não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. São Lucas, capítulo 8, versículo de 16 a 17. Ou seja, do ponto de vista espiritual, essa candeia, ela se assemelha a uma mente esclarecida, né? A mente que recebeu a iluminação, que está esclarecida, e que ela é enobrecida com todos os valores morais que vão afastar a ignorância, né? A ignorância da humanidade. Então, depois que essa candeia, né? Que essa candeia é acendida, né? Que ela não deve ser coberta com vaso, nem ser colocada debaixo da cama. Ou seja, ela tem que ser colocada em um lugar onde todos a possam vê-la e a conhecê-la, né? Ou seja, a luz, que é a luz. Quem é essa luz? É a luz do Evangelho, né? É essa luz que representa a verdade, que Jesus quer nos mostrar. Continuando o item 3. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvirei com vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado. Se tornaram surdos e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e que para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 15. Ou seja, Jesus quis dizer, por que ele falava por parábolas, né? É porque algumas pessoas não conseguem, não estão prontos ainda para entender a verdade, né? Para entender essa verdade que Jesus nos fala, né? Por exemplo, os espíritos superiores, eles não mantém ocultos os conhecimentos que possui, né? Eles disponibilizam para qualquer pessoa. Mas ele mantém-se na retaguarda espiritual quem acredita que conhecimentos superiores destinados à melhoria humana devem permanecer ocultos em círculos fechados e que as massas populares não possam acessar, né?
por força da lei do progresso, a verdade vai chegar à medida que o ser humano evolui. Então, é isso que Jesus quis dizer, que o povo não estava evoluído ainda para entender aquelas verdades. Por isso que ele tinha que falar por parábolas. Os seus discípulos não, esses entendiam o que Jesus falava, porque eles já estavam iluminados. Mas o povo, naquela época, eles não tinham ainda essa iluminação, eles não conheciam ainda. Então, é como você querer ensinar uma coisa, aritmética, para uma criança que não conhece nem o número, nem os números, né? Então, é isso que ele quis dizer, por que ele falava por parábolas. E aqui tem o item 4, onde Kardec nos revela, né? É de causar admiração ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, quando ele próprio oculta constantemente o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque vos foi dado compreender esses mistérios. É isso que eu acabei de dizer, né? Jesus revelou aos discípulos porque eles entendiam, né? Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, a sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem que vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina, mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Porque, chegado a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Ou seja, é aquilo mesmo, né? As pessoas, cada uma tem o seu tempo, cada uma tem o seu tempo de despertar e de ver e entender, porque muitos vão ver e não vão entender, né? O importante é que a gente compreenda a mensagem de Jesus Cristo, né? Esses ensinamentos do Mestre nos mostra claramente que as leis divinas devem ser expostas por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-las, pois sem esse conhecimento a evolução humana iria ficar parada, né? E a gente sabe que nem todo mundo está disposto a acolher a luz. Por isso, quem mais sabe, quem mais tem esse conhecimento, que possui esses valores morais, deve, pois, com naturalidade, propagar essa mensagem de Jesus, né? Através de palavras, através de ações, de atitudes, de gestos, né? A fim de que propague essa mensagem de Jesus Cristo, né? Continuando aqui o item 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber.
Por isso, né, que a nossa doutrina espírita foi revelada somente no século XIX, né, por Allan Kardec, porque a humanidade ainda não estava preparada para receber essas orientações, esses esclarecimentos, né? Então, tudo no seu tempo, né? Continuando, ela as mantém de reserva e não sob o alqueire, ou seja, essa luz, ela não está sob o alqueire, ela não está debaixo do alqueire, ela está reservada, aguardando que chegasse o momento certo para ser revelado. Os homens, porém, ao se apoderar, quase sempre, as ocultam do vulgo, com o intento de o dominarem. Então, infelizmente, muitos homens, quando têm esse conhecimento, ao invés de propagar para que todos o conheçam também, eles mantêm escondido para si, né? São esses o que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo-se tornado adulto, o vulgo quis penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Né? Então, a gente vê, por exemplo, na própria religião católica, né, que antigamente as pessoas não tinham acesso à Bíblia, por exemplo. Né? Então, as pessoas não tinham como ler, como estudar a Bíblia e como fazer as suas reflexões, porque era um livro de domínio apenas do clero, né? Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem não pode ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Então, é prudente que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento à capacidade de assimilação daquele a quem a gente quer instruir, né? Como ele já disse anteriormente, uma luz muito intensa vai causar um deslumbramento ao invés de esclarecer, né? E cada ideia nova, cada progresso tem que vir de acordo com a época conveniente. Não adianta você tentar mostrar algo que nós ainda não estamos preparados para entender, né? Seria insensato, né, pregar elevados códigos morais a quem se encontrasse ali naquela época do passado em completo estado de selvageria, né? Eles não conseguiriam entender. Então, tudo tem que ser a seu tempo. Continuando no item 6. É de perguntar-se que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido lhe era oculto. Note-se bem que Jesus somente se exprimiu por parábola sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina, mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade. Ou seja, a lição que Jesus nos ensinou sobre a caridade ao próximo e da humildade foi uma coisa muito clara e muito simples que todos poderiam entender, né? Foi muito uma linguagem que ele não precisou usar de parábola. Assim devia ser, porque era regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, ele desenvolvia o seu pensamento apenas aos seus discípulos, por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente.
Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Foi por isso que ele disse: aos que já têm, ainda mais se dará. Né? Então, como eu havia já comentado anteriormente, essas verdades eram reveladas apenas aos seus discípulos, porque eles estavam mais adiantados do que o povo de um modo geral, naquela época. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada aos tempos futuros. Foram esses pontos que deram margem às mais diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza, tornando compreensível o seu verdadeiro sentido. Continuando, item 7. Hoje, o espiritismo projeta luz sobre uma porção de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente. Em suas instruções, os espíritos procedem com admirável prudência. Só abordam as diversas partes já conhecidas da doutrina, de modo gradual e sucessivo, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno. Se houvesse apresentado completa desde o início, ela só se teria mostrado acessível a reduzido número de pessoas. Teria mesmo assustado aos que não se achassem preparadas para recebê-la, prejudicando assim a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a alguns privilegiados, nem porque eles coloquem a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa tem que vir no momento oportuno. Os espíritos deixam que cada ideia tenha tempo para amadurecer e propagar-se antes que apresentem outra, a fim de que os acontecimentos tenham tempo de preparar a sua aceitação. Então, é bem claro aqui o que eles nos diz, né? Tem certas conhecimentos, então mais serão revelados. Então, tudo será a seu tempo, né? Eu trouxe aqui um texto do livro Fonte Viva, que fala sobre a candeia viva. Então, eles nos dizem aqui de Chico Xavier: a parábola da candeia revela o quanto é importante fazer a divulgação de verdades espirituais. O benfeitor Emmanuel assim se expressa a respeito da candeia do corpo. Então, Emmanuel nos diz: atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. A nossa existência é uma candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou da nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos nossos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade
e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então é isso aí, meus irmãos. Que brilhemos a nossa luz, que a nossa luz seja guia para aqueles que precisam, né? Aqueles que estão necessitados. E agora eu retorno para você, Antônio. Muito obrigado, Fátima. Muito bom. Gostamos muito da tua explanação e como isso nos faz refletir, não é? Como, primeiramente, nós devemos colocar essa candeia, ou melhor, toda a instrução que nós já temos, toda a prática, devemos colocá-la para iluminar o nosso interior. Como é importante nós sabermos dessas informações, sabermos quem somos, o que estamos a fazer aqui, o que nos compete fazer e para onde vamos. Como é importante que nós, em sabendo disso e refletindo, possamos inculcar isso na nossa consciência e possamos praticar. Porque essa candeia só vai funcionar para os outros se ela funcionar para nós. Porque se nós não tivermos essa luz de forma a poder também beneficiar os outros, não vai adiantar. Então é isso. Temos que nos preparar, meus irmãos, na busca do conhecimento e na prática do mesmo, para que possamos, de alguma forma, ganhar essa luz e irradiá-la para os nossos semelhantes, nem que seja para os que estamos mais próximos, né? Vamos tentar chegar ao maior número possível de irmãos, mas temos que começar por nós mesmos. E eu te agradeço, Fátima, parabéns, e vou abrir agora a palavra para os nossos irmãos poderem se colocar. Então, um a um, abrindo o microfone e falando. O nosso aniversariante da noite quer dizer alguma coisa? Hoje é o aniversariante, já que não nos deu o bolo, vai nos dar alguma contribuição, não é? Gratidão a Fátima pela apresentação, muito boa, muito autoexplicativa. E assim, Antônio, hoje eu presenciei, e mais a cada ano isso vem sendo proporcionado a mim, e a luz que a gente efetivamente carrega e, como você falou, propaga, mas começando em nós, ela reflete obrigatoriamente, posteriormente, para nós mesmos, né? Então, hoje foi um dia, assim, de muita iluminação, mais uma nos meus dias de vida e oportunidades diárias, e eu tenho feito bastante, praticado, para não esconder essa luz. Se ela está me iluminando, eu tenho que propagá-la, eu não posso deixar ela escondida, porque seria egoísmo da minha parte se assim eu procedesse. Então, gratidão pela luz que vocês têm sido em minha vida. Hoje eu falei das bênçãos que eu tive no ano passado e continuo a ter este ano, de sentir a presença, esse apoio de vocês, essa irmandade, essa luz que vocês têm, que nós estamos adquirindo a cada dia, né? A cada dia ela se ilumina mais, clareia mais para a gente, esse aprendizado. E é isso, Antônio, eu acho que a gente realmente não deve escondê-la. Mais uma vez eu digo, seria muito egoísmo da nossa parte se a gente
não a propagasse, né? Eu acho que a doutrina dos espíritos, a cada dia, eu tenho falado mais, quando assim me pedem, sobre ela para os meus amigos, entes queridos, e tenho certeza de que eu tenho conseguido, aos poucos, ainda muito distante da claridade necessária, de repassar para os meus irmãos tudo que eu venho presenciando e sentindo nessa busca dessa nossa melhoria diária, de um passo a cada dia, desse progresso, de amor ao próximo, de construir este reino em cada um de nós, né? Através desse burilamento interior, dessa transformação moral. Sem ela, eu hoje sou convicto de que não avançamos, não avançaremos. E era isso, Antônio. Eu devolvo aí para você. Obrigado por tudo. Que bom que Eugênio nos trouxe o testemunho, né? E essa luz que hoje ele busca, né? E que é a luz da compreensão dele. Que bom que ele compartilhou conosco. Muito obrigado, Eugênio. Vamos então prosseguir, dando a palavra a quem está solicitando? É Val. Oi, Val. Então a palavra está com você. A sabedoria de Cristo era um negócio muito, muito lindo, né? Para ele parar por parábola. No tempo, né? Ele falava sobre o óleo, né? Que aquele óleo era quem dava a iluminar, para iluminar o candeeiro, né? E ele diz que no lugar da gente botar na parte de baixo, a gente colocasse na parte de cima, que era para clarear aqueles que estavam chegando. Aí a gente olha hoje, a parábola de hoje, o que a gente já aprendeu, e saber que essa luz hoje que clareia esse candeeiro é a luz que a gente procura aprender a entender os ensinamentos. Quando a gente aprende os ensinamentos, que a gente sabe onde começou e para onde nós vamos, é que nós sabemos que essa luz, ela já depende de outro tipo de energias. Ela já depende de energias que é trabalhada, que é aprendida e que é distribuída por cada um de nós, ser humano, né? É muito bonito isso, porque de início, por as parábolas que Deus deixava, tem um entendimento daquela época e hoje nós estamos tendo outro entendimento para saber que energias, que luzes é essa que ele deixou para o tempo de hoje, né? Isso é uma maravilha, é uma riqueza muito grande da gente poder ter essa oportunidade, rapaz, de aprender isso, né? Eu fico muito grato por isso, a Deus, a vocês, esse grupo, né? Porque, pelo que eu acho que eu já aprendi até umas coisinhas e hoje eu poder falar a respeito disso. Eu não sei se está correto, se é assim, mas no meu entendimento, eu acho que as coisas de Deus é uma divindade. É uma aprendizagem muito grande de tempos, né? Lá para o tempo de Cristo, e hoje nós estamos trabalhando para ter mais uma compreensãozinha. É muito bom, é uma maravilha. Passa a palavra, irmão. Isso mesmo, Val. As coisas divinas, as coisas de Deus, elas são maravilhosas. Muitas vezes nós que não as vemos. Mas vamos continuar passando aqui a palavra para outros irmãos. Senhor Inácio, gostaria de dizer alguma coisa? Sim. Primeiramente, que eu estou sentindo que a Jaque não está muito bem. Seria muito interessante que ela pudesse falar conosco. Ela não está em condições, ela está somente nos escutando. Aí é bom, mais tarde, depois, talvez, fazermos uma ligação para ela, para podermos conversar, porque ela não tem como retornar com o som para esse aplicativo. Mas já está me ouvindo? Faça um ok. Está me ouvindo? Então veja só, Jaque Silva. Final do item 4 da leitura de hoje. Sem a luz da razão, a fé se enfraquece. E até bem pouco tempo, nós vimos
sem a razão na condução da nossa fé. Nós nos comportávamos pelas orientações externas do padre, do pastor, de quem quer que seja, que dizia que era assim e que era assado. Nós não tínhamos convicção na nossa fé. Nós professávamos ou seguíamos uma religião pelos seus dogmas, pelas orientações dos homens. Isso nos enfraquece, porque a gente não tem substância naquilo que estamos fazendo. Eu, às vezes, recebo de alguém, tal, e diz, olha, faça isso aqui e passe para mais 10 pessoas. Se você não passar, peraí, não quebre esta corrente. Peraí. Não é dessa forma. E eu preciso ter uma fé robusta. E essa fé, ela só realmente está fortalecida quando eu, iluminado pela candeia da doutrina espírita, entendo que Deus vela por todos nós, que não há distinção nem privilégio para A, B ou C, que, como diz Jesus, eu vim para os doentes e não para os sadios. Isso vai me fortalecer, porque é racional e é lógico. Aqueles que já descobriram o verdadeiro amor, como é o caso do Cristo, ele vai vir em nosso socorro. Ele sabe que nós estamos necessitados e ele vai nos ajudar. Claro que ele vai pedir que nós façamos a nossa parte. Mas, com a iluminação que me é permitida, pelas reflexões que eu faço, eu vou entender que eu não estou solto e desgarrado, sem auxílio nenhum. Que as dificuldades que eu estou, todas elas serão superadas. Eu vou parar e observar que houve barreiras anteriores que eu achava muito maiores e mais difíceis de superar, e eu consegui. Portanto, o que porventura me aflige nesse momento também vai ser passageiro. Mas eu preciso me manter em equilíbrio. A minha parte, a parte que me cabe, é racionalmente me colocar em condições favoráveis de entender que eu posso superar isso aí. Eu não posso me deixar abater. Eu tenho que levantar minha cabeça e ter confiança de que eu não estou só. Existem muitos outros irmãos que vibram e desejam o meu bem e que isso vai passar. Essa é a candeia que ilumina a todos. Está lá colocado no alto, disponível para aqueles que querem se aproximar dessa luz, que ilumina, que aquece, mas que não abrasa, que nos deixa em paz e em serenidade. A doutrina da razão é que nos dá a qualidade de filhos de Deus, capazes de assimilar todas as suas orientações e colocá-las em prática. Não é à toa que nós estamos hoje reunidos estudando a doutrina dos Espíritos, estudando a profundidade das lições do Cristo. Enquanto inúmeros irmãos nossos encontram-se nas trevas da ignorância, cometendo desatinos e promovendo o próprio sofrimento. Estão na escuridão. E nós já estamos na luz. Portanto, já, equilíbrio, confiança. Não estamos sós. Nós estamos juntos. E o Mestre Jesus está conosco. Era isso, Antônio. Meus irmãos, mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Antônio,
Chegou. Pode falar, João. Boa noite a todos. Muito importante o tema de hoje também, como todos, né? Todos os nossos estudos, todos os temas são importantes, mas a cada novo cenário que aparece para a gente vê a grandiosidade, né, dos ensinamentos do Mestre Jesus e também o grande aprendizado que a doutrina espírita, né, o espiritismo nos traz como um consolador prometido, né? Assim, diante do que já foi exposto hoje, realmente, e seu Inácio, e o Pacelli, a Fátima e você, né, já mensurou, essa candeia é exatamente isso, ou seja, esse nosso posicionamento diante da vida. A candeia é isso, é esse esclarecimento, né, que nós devemos ter diante da vida, para que possamos repassar essa fé, né, a candeia, seria justamente isso, eu professar, né, publicamente, através logicamente, do nosso comportamento, dos nossos exemplos, da nossa forma de vivenciar a vida e de nos posicionar, para que a gente possa também repassar para o nosso irmão mais próximo, tá certo? O fortalecimento dessa nossa fé e como devemos nos conduzir, né? E Dona Jaque, o que o irmão Inácio falou para a senhora agora é exatamente isso, essa fé nossa diante da vida que justamente nunca vai deixar a gente nos desanimar, porque por mais que possamos vivenciar alguma coisa, algum fato no dia a dia, que às vezes até deixa a gente um pouco chateado, né? Mas diante do ensinamento, quando a gente abre essa candeia em nossa mente e sabemos que, como o irmão Antônio falou, nunca estamos sós, tá certo? Assim é isso. E Emmanuel, ele fala justamente isso no o Evangelho por Emmanuel, volume 1, e cujo tema é a candeia, né? Ele fala o seguinte: a candeia luminosa, acima do velador, não é somente um problema de verbalismo doutrinário. Claro que as nossas convicções públicas revelam pensamento aberto e coração arejado, na sincera demonstração de nossas concepções mais íntimas. O ensinamento do Cristo, porém, lançava raízes mais profundas no solo do nosso entendimento. Você vê, o Cristo naquela época, sempre ele, quando falou por parábolas, porque ele sabia que algumas pessoas não estavam preparadas, né, para receber aquelas informações que ele estava passando. Inclusive até os discípulos, como até o estudo de hoje revelou, né? Mas seguimos no texto aqui. A lâmpada acesa da lição divina é, antes de tudo, o símbolo de nosso exemplo seguro e positivo nos variados ângulos da nossa existência. O discípulo do Evangelho é convidado a afirmar-se no mundo a cada instante. Se fostes ofendido, não conserves a luz do perdão nas dobras obscuras dos melindros enfermiços. Se encontrastes a dificuldade, não escondas a coragem dos reveladouros da fuga. Se foste surpreendido pela provação dolorosa e ásperas, não enterres o talento de tua fé no pantanal do desânimo. Se fostes tocado pela dor, não arremesses a tua esperança ao despenhadeiro da indiferença. Se sofres a perseguição e a calúnia, não arrojes a oração ao abismo da revolta e do desespero. Se a tua luta te impôs a marcha entre espinheiros, oferecendo-te fel e vinagre, não ocultes o teu valor espiritual sob os detritos da inconformação ou do desalento. Faze a tua viagem na terra, em companhia do amigo celestial, de coração elevado à vontade divina, de cabeça erguida na fidelidade à religião do dever bem cumprido, de consciência edificada
no bem invariável e de braços ativos e diligentes na plantação das boas obras. Não disfarces os teus conhecimentos de ordem superior e aprende a usá-los a benefício dos semelhantes e em favor de ti mesmo. Porque assim, ainda mesmo que o sacrifício supremo na cruz seja o teu prêmio, entre os homens adquirirás na vida eterna a glória de haver buscado a divina ressurreição. Emmanuel. Assim, o Emmanuel, ele justamente, ele nos oferece esse simples texto, exatamente isso que todos os demais colegas já colocaram, né? Essa possibilidade de todos nós, através da candeia da nossa condução, do nosso aprendizado, da nossa reforma íntima, podermos não só auxiliar o próximo, mas principalmente a nós próprios, porque se nós não colocarmos esse óleo na candeia da nossa própria vida, da nossa própria consciência espiritual, como é que eu vou iluminar o meu próximo? Como é que eu vou conseguir motivar a fé do meu próximo? Primeiramente, a minha candeia deve estar elevada, iluminada, para eu seguir à frente junto com meus irmãos. Eu passo a palavra para você, irmão Antônio, e para a senhora dona Jaque. Deus te abençoe. Bom, meus irmãos, alguém mais gostaria de fazer uma colocação? Bom, realmente essa última intervenção de João, como todas, né, mas foi bastante direta no ponto. Como a candeia precisa de óleo e como a lâmpada precisa de eletricidade para iluminar todos, nós temos todo um fluido vital que nos é confiado pela espiritualidade maior, as ordens do nosso Pai Criador, e esse fluido vital se destina, primeiramente, como eu já disse, como o senhor Inácio falou, como todo mundo já entendeu, ele se destina à nossa autoiluminação. E depois, a iluminação de todos. Como é importante nós não gastarmos esse combustível divino, que é o nosso fluido vital, com coisas materiais, supérfluas, sem interesse para nós e para a humanidade, não é? Como nós devemos pensar nisso aí. Eu hoje, coincidentemente, li um texto, aquelas coincidências, né, que a gente sempre fala, né? Li um texto de Humberto de Campos, que ele fala sobre o faroleiro desprevenido. Eu me atreveria, eu sei que já estamos em cima da hora, mas ele é muito interessante. Humberto de Campos, ele nos traz uma crônica no seu livro Contos e Apólogos, escrito psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele fala exatamente do faroleiro desprevenido. Alguns de vocês já conhecem, eu vou tomar a liberdade de gastar um pouquinho mais de tempo, porque é interessante a gente refletir. O soldado Teófasto, homem de excelente coração, fora nomeado faroleiro por Alcibíades na expedição da Sicília, a fim de orientar as embarcações em zona perigosa do mar. Por ali, rochedos pontiagudos esperavam sem piedade as galeras invigilantes. Assim, ainda mesmo, fora da tempestade, quando a fúria dos deuses não soprava sibilamente sobre a terra, derribando casas e arvoredo, os pequenos e grandes barcos eram como se atraídos aos penhascos destruidores, quais ovelhas precipitadamente conduzidas ao matadouro. Quantos viajantes haviam já perdido a vida e os bens na traiçoeira passagem? Quantos pescadores incautos
não mais regressaram à bênção do lar. Ninguém sabia. Preservando, porém, a sorte de seus comandados, o grande general situou Teófrasto no farol que seguia na costa, com a missão de iluminar o caminho do alto mar dentro da noite. Para garantir-lhe o êxito, mandou emissários com vasta provisão de óleo puro. O servidor honrado, com semelhante mandato, permaneceria no ministério da luz contra as trevas, defendendo a salvação de todos os que transitassem pelas águas escuras. De início, Teófrasto desenvolveu sem dificuldade a tarefa que lhe competia. Fim do crepúsculo, mantinha a luz acesa, revelando a rota libertadora. Quando os vizinhos, porém, souberam que o soldado guardava um coração terno e bondoso, passaram a visitá-lo a miúde. Realmente estimavam nele a cordialidade e a doçura. Mas o que procuravam, no fundo, era a concessão de óleo destinada às pequenas necessidades que lhe eram próprias. O soldado, a breve tempo, era cercado de envolventes apelos. Antifon, o lavrador, veio pedir-lhe meio barril de combustível para os serões da sua fazenda. Eunice, a costureira, rogou-lhe 2 ânforas cheias para terminar a confecção de algumas túnicas, além das horas do dia. Eubolo, o sapateiro, alegando que o pai agonizava, implorou-lhe a doação de alguns pratos de azeite, a fim de que o genitor não morresse às escuras. Crisóstomo, o fabricante de unguentos, reclamou 5 potes destinados à manipulação de remédios. Corciro, o negociante, implorou certa cota mais elevada para sustento de algumas tochas. Todos os afeiçoados das redondezas interessados em satisfazer as exigências domésticas relacionaram solicitações simpáticas e comoventes. Teófrasto, atingido na sensibilidade, distribuiu o combustível precioso pela ordem das rogativas. Não podia sofrer o quadro angustioso, afirmava. As requisições, no seu parecer, eram justas e oportunas. Assim foi que, ao término de 2 semanas, esgotou-se a reserva de 12 meses. O funcionário não pôde comunicar-se facilmente com os postos avançados de comando e, tão logo se apagou o farol solitário, por várias noites consecutivas, os duros penhascos espatifaram embarcações de todos os matizes. Prestigiosos contingentes de tropas perderam a vida. Confiados pescadores jamais tornaram ao ninho familiar. Comerciantes diversos, portadores de valiosas soluções e problemas inquietantes da luta humana, desceram aflitos aos abismos do mar. Alcibíades, naturalmente indignado, exonerou o servidor do elevado encargo, recomendando que lhe fossem aplicadas as penas da lei. O cristão é sempre um faroleiro com reservas de óleo das possibilidades divinas, em benefício de todos que navegam a pleno oceano da experiência terrestre, indicando-lhe os rochedos das trevas e descerrando-lhes o rumo salvador. Todavia, quantos deles perdem a oportunidade de serviço vitorioso pela prisão indébita nos casos particulares que procedem, geralmente, de bagatelas da vida. Meus irmãos, nós temos a obrigação de, com o conhecimento que nós já temos, e por nosso ânimo e força de vontade, que é o que nós precisamos, fazer brilhar essa luz para benefício de todos os semelhantes. Nós somos responsáveis, meus irmãos, pelos males que praticamos, mas também pelo bem que deixamos de praticar. Então temos que fazer nossas escolhas, pegar essa energia que é o nosso fluido vital e esta oportunidade de estarmos aqui encarnados e desde agora começarmos a praticar as virtudes que o Cristo nos ensina para que a nossa luz faça a diferença e possamos ajudar nossos irmãos a se salvarem também.